Olá, meu nome é José e aos meus 72 anos aprendi muito sobre alimentação, especialmente depois que comecei a ter umas dores nas juntas. Sabe aqueles vegetais como pimentão, berinjela e batata? Pois é, eles fazem parte da mesma família, as solanáceas, e tenho uma história interessante para contar sobre eles. Lembro como se fosse ontem. Eu adorava fazer uma berinjela frita todo domingo. Minha neta até brincava dizendo que era minha especialidade. Mas comecei a perceber que nos dias seguintes minhas juntas doíam mais que o normal, principalmente meus joelhos. Foi quando minha médica, doutora Marina, me explicou que esses alimentos podem aumentar a inflamação nas articulações. Ela me ensinou que esses vegetais têm suas qualidades, são cheios de vitaminas boas para a nossa saúde, mas também têm umas substâncias chamadas alcaloides, que podem não fazer tão bem assim para pessoas com artrite como eu. Foi aí que aprendi alguns truques. 1. Em vez de fritar, passei a assar minha berinjela no forno. Ficou uma delícia e não me causou tanto desconforto. 2. Reduzi a quantidade de batata que comia, principalmente quando estava com as juntas doloridas. 3. Descobri que o pimentão vermelho, quando bem cozido, me causava menos problemas que o verde cru. Uma coisa importante que aprendi foi que não precisei parar totalmente de comer esses alimentos. A doutora Marina me explicou que o segredo está no preparo e na quantidade. Por exemplo, agora faço uma berinjela assada com azeite de oliva uma vez por mês, em vez de toda semana, e não sinto mais aquelas dores terríveis nas juntas. Ah, e tem mais uma coisa interessante. Percebi que quando como esses alimentos no almoço, em vez do jantar, meu estômago aceita melhor. Antes eu tinha muita azia quando comia à noite, principalmente com a berinjela. E sabe o que mais? Aprendi a substituir alguns desses vegetais por outros que me fazem melhor. Quando quero fazer um refogado, em vez de usar batata, uso mandioca ou inhame, que são mais amigos das minhas juntas. Ah, agora vou contar sobre minha experiência com a couve florídea. Sabe, depois que aprendi a lidar melhor com as berinjelas e batatas, comecei a procurar outros vegetais para variar meu cardápio. Foi quando minha vizinha, Dona Cleide, me apresentou essa couve especial. No começo, fiquei muito animado porque a nutricionista tinha me falado que era ótima para baixar meu colesterol, que andava meio alto. Mas aprendi da forma mais engraçada e um pouco constrangedora que precisava tomar cuidado com a quantidade. Lembro do dia em que fui jogar dominó com meus amigos no centro de convivência. Tinha almoçado uma porção generosa dessa couve, praticamente meio prato. Meu Deus, que situação! Fiquei tão cheio de gases que tive que voltar para casa mais cedo. O seu Alberto, meu parceiro de dominó há 20 anos, ainda brinca comigo sobre esse dia. Depois dessa experiência, aprendi algumas dicas valiosas que quero compartilhar com vocês. Primeiro, descobri que quando cozinho bem a couve, não pode ficar muito mole, mas também não pode estar crua. Ela fica mais fácil de digerir. Minha filha me ensinou a refogar com um pouco de alho e azeite. Fica uma delícia e não me causa aquele desconforto. Também aprendi que uma porção pequena, mais ou menos do tamanho da palma da minha mão, é o ideal. Como sempre no almoço junto com arroz e feijão, e assim aproveito todos os benefícios sem passar aperto. Uma coisa que deu muito certo foi criar uma rotina. Como couve florídea 2 vezes por semana, sempre às terças e quintas. Nos outros dias, vario com outros vegetais. Essa organização ajudou muito meu intestino a se acostumar. E tem mais. Descobri que tomar um chá de erva doce depois do almoço ajuda a evitar aquela sensação de estufamento. Foi uma dica da dona Zulmira, minha vizinha de 80 anos, e funciona mesmo. O mais interessante é que, depois que aprendi a consumir da forma certa, meu médico ficou impressionado com a melhora no meu colesterol. Na última consulta, ele até me perguntou qual era meu segredo, minha aventura com a verdura espiral. Depois da minha experiência com a couve, pensei que já sabia tudo sobre vegetais. Mas aí veio a verdura espiral para me provar que ainda tinha muito a aprender. Tudo começou quando fui à feira com minha filha Maria, e ela insistiu que eu experimentasse essa verdura que parecia um espinafre todo enroladinho. Pai, isso é ótimo para os ossos, ela disse. E como eu andava preocupado com minha osteoporose, resolvi dar uma chance. Comprei um maço bem bonito e verdinho.
Na primeira semana, eu estava tão empolgado que comia verdura espiral todo dia. Fazia refogada no vapor, até em suco verde. Mas aí começou a confusão. Lembram que eu já tinha tido uns probleminhas com pedra nos rins há uns anos? Pois é, numa consulta de rotina, meu médico, Dr. Carlos, percebeu que eu estava formando pedrinhas de novo. Foi então que ele me explicou algo muito importante. Essa verdura, mesmo sendo nutritiva, tem uma substância chamada oxalina, que pode formar pedrinhas nos rins. Ele não disse que eu precisava parar de comer, mas me ensinou algumas dicas preciosas. 1. Aprendi a combinar a verdura espiral com queijo branco magro no mesmo prato. Meu médico explicou que o cálcio do queijo ajuda a equilibrar as coisas. 2. Passei a comer apenas 2 vezes por semana, em porções menores. Mais ou menos 2 colheres de sopa depois de cozida. 3. Descobri que quando cozinho, ela rapidamente no vapor fica mais gostosa e mais fácil de digerir. Uma coisa engraçada aconteceu quando contei isso no grupo de ginástica da terceira idade. A dona Angelina, que tem problema nos rins, nem sabia desses detalhes. Agora ela também toma mais cuidado. O mais legal é que mesmo comendo menos, ainda aproveito todos os benefícios. Minha disposição melhorou, e nas últimas análises de sangue, o médico disse que meu ferro estava ótimo. Ah, e uma dica especial que aprendi com minha nora. Quando sobra verdura espiral, congelo em porções pequenas. Assim não desperdiço e sempre tenho a quantidade certa para cada refeição. Depois de aprender tanto sobre a verdura espiral, pensei que estava ficando expert em vegetais. Mas aí veio a Cebolinha para me ensinar mais algumas lições. Tudo começou quando decidi plantar algumas mudas no meu pequeno jardim. Afinal, dizem que ocupar a mente depois dos 70 é importante, não é mesmo? As cebolinhas cresceram tão bonitas que eu estava orgulhoso. Todo dia ia lá, colhia um punhadinho e colocava em tudo quanto é comida. Era no arroz, no feijão, na sopa. Até no ovo frito eu jogava por cima. Estava me sentindo o próprio chefe de cozinha. Mas aí minha gastrite, que estava quietinha há anos, começou a dar o ar da graça. E que azia, meu Deus! Principalmente à noite, quando ia deitar. Sem falar nos gases. Minha neta Ana até brincou dizendo que eu estava parecendo um balãozinho de festa. Foi numa consulta com a doutora Beatriz, minha gastro, que aprendi várias coisas importantes. Seu José, ela me disse, a cebolinha é muito boa. Tem substâncias que ajudam até no envelhecimento, mas precisa saber usar. E me ensinou uns truques que mudaram minha vida. 1. Passei a refogar bem a cebolinha antes de usar. Nada de jogar crua na comida. 2. Descobri que quando ponho na sopa, se deixo cozinhar por mais tempo, fica mais leve para o estômago. 3. Aprendi a não usar à noite, principalmente no jantar. Agora só uso no almoço. Uma coisa engraçada aconteceu no grupo de dominó. O seu Antônio, que também tem gastrite, me viu recusando a salada com cebolinha crua e ficou curioso. Quando expliquei o que tinha aprendido, ele disse, então é por isso que eu tinha tanta azia. Jogava cebolinha crua em tudo. Agora faço assim. Colho de manhã, uso um pouquinho no almoço, sempre bem refogada, e guardo o resto na geladeira em um potinho com água. Dura mais tempo e não me dá aquele desconforto todo. E sabem o que é mais legal? Mesmo usando menos e sempre cozida, ainda sinto aquele gostinho bom na comida, e meu jardim continua me dando alegria. A doutora Beatriz até elogiou na última consulta, dizendo que minha gastrite está muito mais controlada. Minha experiência com a aromática alharia. A aromática alharia. Essa me trouxe uma das lições mais importantes sobre cuidar da saúde. Tudo começou depois do sucesso com minhas cebolinhas. Pensei, por que não plantar alharia também? Deve ser fácil igual. E realmente era. Logo tinha um cantinho cheio dessa plantinha aromática que cheirava tão bem quanto alho. Como sempre fui do interior e aprendi com minha mãe que alho é bom para tudo, comecei a usar sem medo. Colocava em todas as refeições, pensando, isso vai fortalecer meu sistema imunológico. Mas aí aconteceu algo que me deu um susto. Lembram que eu tomo aquele remédio para o coração, o tal do anticoagulante? Pois numa consulta de rotina, o Dr. Roberto percebeu que meu sangue estava mais fino que o normal.
foi quando ele me perguntou se eu tinha mudado algo na alimentação. Só plantei umas alharias, doutor. Tô usando para temperar a comida. A cara dele foi de espanto. Me explicou que a alharia, igual ao alho comum, tem substâncias que deixam o sangue mais fino. Junto com meu remédio, podia ser perigoso. Aprendi então algumas lições importantes. 1. Passei a usar só uma folhinha ou duas por refeição, bem picadinhas. 2. Sempre aviso aos médicos sobre meu tempero caseiro. Isso é muito importante. 3. Quando sei que vou fazer exames de sangue, diminuo ainda mais o uso alguns dias antes. Uma coisa interessante aconteceu no grupo da igreja. A dona Teresa, que também toma anticoagulante, ficou surpresa quando contei. Ela usava a alharia à vontade e nem imaginava que podia interferir com o remédio. Agora mantenho minhas plantinhas de alharia mais como decoração. Uso pouquinho na comida, mais pelo sabor mesmo. E sabe de uma coisa? Mesmo usando menos, ainda sinto aquele gostinho especial na comida. E minha pressão continua controlada. O Dr. Roberto até elogiou minha consciência. Seu José, o senhor é um exemplo de como podemos usar os temperos naturais com sabedoria. Minha descoberta com os grãos de ouro. Depois da minha experiência com a alharia, achei que grãos seriam mais fáceis de lidar. Afinal, quem nunca comeu um milho cozido, não é mesmo? Mas os grãos de ouro me ensinaram que cada alimento tem seu próprio segredo. Tudo começou num domingo de festa na casa da minha filha. Tinha aquela tradicional pamonha, curau e, claro, os deliciosos grãos de ouro cozidos. Como estava tudo uma delícia, e confesso que sempre fui meio guloso, acabei exagerando. Comi pamonha, depois curau, e ainda umas 3 espigas desses grãos. No começo da noite, minha barriga parecia um balão. E para piorar, minha diabetes, que sempre mantive controlada, deu uma alterada no dia seguinte. Quando medi a glicose de manhã, estava mais alta que o normal. Foi aí que minha neta Júlia, que é nutricionista, me explicou algumas coisas importantes. Vô, esses grãos são muito nutritivos, têm vitaminas do complexo B e até ajudam no envelhecimento saudável, mas precisa tomar cuidado com a quantidade, principalmente por causa do diabetes. Ela me ensinou algumas dicas valiosas. 1. Comecei a comer apenas meia espiga por vez, sempre junto com uma proteína para não subir tanto a glicose. 2. Aprendi que cozinhar bem os grãos ajuda na digestão, nada de grão duro. 3. Descobri que se como no almoço, em vez do lanche da tarde, meu corpo aceita melhor. Uma história engraçada aconteceu no grupo de diabetes do posto de saúde. Levei minhas dicas para compartilhar, e o seu Manuel, que também adorava a pamonha, ficou surpreso. Então é por isso que minha glicose subia tanto nas festas juninas. Agora faço assim. Quando tem festa ou pamonhada na família, escolho só uma coisa. Ou como um pedacinho de pamonha, ou uma pequena porção de curau, ou alguns grãos de ouro. Nunca tudo junto como antes. O mais legal é que mesmo comendo menos, ainda consigo aproveitar esse sabor delicioso que me lembra tanto minha infância na roça. E o melhor, minha glicose continua controlada para a alegria da minha neta nutricionista. Minha aventura com os fungos práticos. Depois da minha experiência com os grãos de ouro, pensei em experimentar algo diferente. Foi quando vi numa feira especial aqueles fungos práticos. Vocês sabem, aqueles cogumelos que parecem mini guarda-chuvas. A moça da barraca falou tanto dos benefícios que acabei comprando um pacotinho. São ótimos para a imunidade, seu José, ela disse. Como sempre pego aquelas gripes no inverno, pensei, é isso que eu preciso. No primeiro dia, fiz uma porção generosa no jantar. Refogue bem gostoso, como aprendi vendo aqueles programas de culinária. Mas não é que na mesma noite comecei a sentir uma queimação no pé. Eu, que já tinha tido episódios de gota antes, reconheci logo os sintomas. No dia seguinte fui correndo consultar com o Dr. Paulo, meu reumatologista. Ele sorriu e disse, seu José, o senhor descobriu por si mesmo que os fungos práticos são ricos em purinas. São aquelas substâncias que aumentam o ácido úrico e podem despertar a gota. Mas ele não me proibiu de comer. Me ensinou foi como fazer direito. 1. Agora só como uma colher de sopa de fungos práticos por refeição, sempre bem cozidos. 2.
Aprendi a escolher os mais clarinhos, que são mais leves para a digestão. 3. Nunca como à noite. Descobri que de dia meu corpo processa melhor. Uma coisa curiosa aconteceu no grupo de hidroginástica. A dona Cida, que também tem gota, ficou admirada com minhas dicas. Então, é por isso que às vezes meu pé doía depois de comer aquela sopa de cogumelos da minha nora. Hoje faço assim. Uma vizinha por semana coloca uns fungos práticos no meu almoço, sempre junto com arroz e uma boa salada. Aí o melhor, continuo aproveitando os benefícios para a minha imunidade sem atacar a gota. E sabe o que é mais legal? Neste último inverno praticamente não gripei. O Dr. Paulo disse que é a combinação de uma alimentação equilibrada com meus exercícios na hidroginástica. Minha descoberta sobre as folhas crocantes. Depois da minha aventura com os fungos práticos, pensei em cultivar algo mais simples na horta. Foi quando minha vizinha, Dona Lourdes, me deu umas mudas de folhas crocantes, aquelas que parecem alface bem clarinha e crocante. É fácil de cultivar, seu José, ela disse. E realmente era. Em poucas semanas já tinha um canteiro cheio. Como eram bonitas e crocantes, comecei a fazer saladas enormes todos os dias. Afinal, salada faz bem, não é mesmo? Mas numa consulta com a nutricionista, a doutora Sandra, ela me fez uma pergunta interessante. Seu José, o senhor não está se sentindo mais cansado? Essas folhas crocantes são bonitas, mas têm pouquíssimos nutrientes. Foi aí que ela me explicou algo muito importante. Eu estava enchendo tanto meu prato com essas folhas que acabava não comendo outros vegetais mais nutritivos. Sem falar que, depois do almoço, sempre me sentia um pouco inchado por causa de tanta água nas folhas. Aprendi então algumas lições valiosas. 1. Comecei a misturar as folhas crocantes com outras verduras mais nutritivas, como rúcula e espinafre. 2. Descobri que uma pequena porção já era suficiente para dar aquela crocância que eu tanto gostava. 3. Passei a variar mais os tipos de folhas na minha salada. Uma história engraçada aconteceu no grupo da horta comunitária. O seu Joaquim, que só comia folhas crocantes porque achava outras verduras muito fortes, experimentou minha salada mista e adorou. Seu José, o senhor me ensinou que salada pode ser gostosa e nutritiva ao mesmo tempo. Agora faço assim. Mantenho um canteirinho pequeno de folhas crocantes, mas a maior parte da minha horta é dedicada a outras verduras mais nutritivas. E sabe de uma coisa? Minha disposição melhorou muito depois que comecei a variar mais. Minha experiência final com a raiz rubi. E assim chego à última história do meu aprendizado com os vegetais, a raiz rubi. Essa me ensinou que até as coisas mais saudáveis precisam de equilíbrio. Tudo começou quando li numa revista da sala de espera do médico que a raiz rubi era ótima para a memória e circulação. Como já estava preocupado em manter minha mente ativa, pensei, é isso que preciso. Comecei a tomar suco de raiz rubi todo dia de manhã. Era bonito de ver, aquele suco vermelhinho que deixava até meus lábios da cor de rubi. Mas após algumas semanas, na consulta de rotina, meu médico ficou preocupado com minha glicose e também com os exames dos rins. Seu José andou exagerando em algo? Perguntou o Dr. Roberto. Quando contei do meu suco diário, ele explicou que a raiz rubi, embora muito nutritiva, tem bastante açúcar natural e potássio. Não era o ideal para quem, como eu, precisava controlar o diabetes e tinha que cuidar dos rins. Foi aí que aprendi minhas últimas e valiosas lições sobre alimentação. 1. Passei a tomar o suco apenas 2 vezes por semana, sempre em pequena quantidade. 2. Aprendi a misturar com outras frutas menos doces para diluir o açúcar natural. 3. Descobri que podia comer a raiz rubi ralada na salada, em vez de sempre fazer suco. Uma história interessante aconteceu no grupo da terceira idade. A dona Carminha, que também é diabética, ficou surpresa quando expliquei sobre o açúcar natural da raiz rubi. Então é por isso que minha glicose andava mais alta de manhã. Hoje faço assim. Quando quero raiz rubi como uma porçãozinha ralada na salada, ou faço um suco bem diluído, sempre prestando atenção nos meus exames. E sabe qual foi a maior lição que aprendi com todas essas experiências? Que não existe alimento milagroso ou vilão. O segredo está no equilíbrio e em conhecer nosso próprio corpo. Cada pessoa é diferente, e o que funciona para um pode não funcionar para outro.
Agora, aos 72 anos, me sinto mais sábio não só sobre alimentação, mas sobre a vida. Aprendi que cuidar da saúde é como cuidar de uma horta. Precisa de atenção, carinho e, principalmente, paciência para aprender com cada experiência. O que aprendi em minha jornada com os alimentos? Sabe, quando comecei essa aventura com as solanáceas lá no início, pensava que era só comer e pronto. Mas cada vegetal me ensinou algo especial. Com os pimentões e berinjelas, aprendi a importância de ouvir o que nosso corpo diz. A couve de Florídia me mostrou que a quantidade faz toda a diferença. A verdura espiral me ensinou sobre equilíbrio. As cebolíneas me mostraram que o preparo correto é fundamental. A aromática alharia me alertou sobre a interação com medicamentos. Os grãos de ouro me ensinaram sobre moderação. Os fungos práticos me mostraram que timing é tudo. As folhas crocantes me fizeram ver que aparência não é tudo. E a raiz ruby fechou com chave de ouro, me ensinando que até o que é bom precisa de limite. Hoje, aos 72 anos, cuido da minha horta com mais sabedoria. Meus exames estão melhores, minhas dores diminuíram e o mais importante, aprendi que cada pessoa é diferente. O que funciona para mim pode não funcionar para meu amigo Antônio do dominó ou para a dona Cleide da hidroginástica. E a maior lição de todas, a importância de consultar sempre os profissionais de saúde. Meus médicos e nutricionista viraram parceiros nessa jornada. Como diz minha neta, vô, o senhor virou um verdadeiro cientista da alimentação. Por fim, quero deixar um conselho para quem está começando essa jornada na terceira idade. Não tenha medo de experimentar, mas vá com calma. Observe seu corpo, anote suas reações e, principalmente, compartilhe suas experiências. Afinal, cada história nossa pode ajudar alguém a viver melhor. E você, que acompanhou minhas histórias até aqui, já teve alguma experiência parecida? Que tal começar sua própria jornada de descobertas? Um abraço carinhoso do seu amigo José, o aprendiz de hortelão que descobriu que nunca é tarde para aprender sobre alimentação.